Ana, melhorei. É que ela tinha perguntado se eu estava melhorzinha. Mas eu queria dar boas-vindas para você hoje aqui no nosso programa, no nosso debate, que está florido como sempre. Ela mesmo com este calor, ela está elegantésima, envolta em pérolas. Tudo bom, Karine? Envolta em pérolas. Eu até dei uma olhada agora. Por favor. Olha que beleza. Mas olha só, vocês não estão botando na moça que eu estou falando. Estou falando da Karine, por favor. Gostaria de chamar Karine, olha, envolta em pérolas. A mulher ostra hoje. Que mulher ostra, rapaz? Assim não dá. E aí, Cacauzinho? Eu não podia deixar de falar, eu tava com saudade da Karine. Eu também, Cacau. Também te amo, assim né? Que manifesta, né? Eu também te amo. Mas ela, manifesta assim. assim. Ela me mandou uma mensaginha que me derreteu. Caramba. Que quer dizer Caris. em grego. Ah, é? Que Você bom. vai ter que fazer a declaração ao vivo. Então pronto, agora tá intimada, vai ter que O fazer. ruim é que não é uma declaração. Eu estava conversando com uma pessoa e aí eu resolvi mandar uma mensagem. Falei, tem que mandar uma mensagem para Caris. Aí a pessoa olhou e falou, Caris? De onde você pegou? Eu disse, quem é essa pessoa? Eu falei, é uma amiga. Ele falou assim, nossa, é a segunda vez que eu consigo ouvir esse nome. Você sabe o que significa? Eu falei, não, graça. Uhum. Significa graça. O nome é. Não o nome, esse apelidinho, né, que a gente fez. E aí, Aninha? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vai mandar um beijo para quem está nos vendo? Um beijo para todo mundo. Pois é, hoje está faltando aqui com a gente o Danico Podmico, que é uma falta horrorosa, não é? Deixa um desfalque. Faz um desfalque, principalmente porque os nossos amigos ali estão gostando muito da participação, estão achando positivo a voz masculina no nosso programa, não é mesmo? Isso mesmo. Pois é, agora, você sabe que desses Vem Ver TV todo que estão mandando para o Caio, eu fiquei muito impressionada com a simplicidade mesmo, e com a clareza de um menino. E se não me engano, ele é de Recife? Você sabe qual que é? Eu vi alguns. Açailândia, né? Da terra do açaí. Só pode ser. Maranhão? Maranhão, Açailândia. Eu creio que se eu tivesse que falar alguma coisa, seria exatamente o que ele falou no videozinho que ele fez da Vem Ver TV. Então, Judá, por favor, roda lá. Bom dia, Caio, bom dia, Brega. Brega que eu vi postando que estaria hoje pela manhã aí na Vem Ver TV, no Papo de Graça. Bom dia, o pessoal da Vem Ver TV. Enfim, estou aqui de novo, Thiago, aqui no Maranhão, Açailândia, no interior do Maranhão. Gripado, mas não infeliz, muito feliz. E muito grato a Deus. Esse final de semana assisti ao encontro, queria estar aí. Inclusive marquei para ir, no entanto não pude ir por outros motivos. Mas alguns amigos e irmãos, um irmão muito querido meu esteve aqui da cidade, que esteve aí, o pastor Tony. E olha só, essa semana passada eu marquei de ir para o encontro e queria muito ter ido, no entanto não aconteceu. Enfim, não aconteceu e ponto. E eu comentei com algumas pessoas que queria ter ido no encontro. Aí uma pessoa me veio com a seguinte questão: tu gosta muito, a turma aí gosta muito do Caio, do site do Caio, e ouve muito o Caio, e ela ouve de vez em quando o Ed René, o Ariovaldo, enfim.
Mas me parece, quando me perguntaram, falavam assim, que me parece que a gente tinha algum tipo de devoção ao Caio, entendeu? E eu, inclusive, vou responder nesse vídeo. Não tenho devoção nenhuma, não tenho nada que seja, nossa, quão grande, Caio, quão grande, nada disso. A questão é a seguinte: tem muito pouca gente hoje pregando a palavra de verdade. Tem muito, e eu, particularmente, encontrei um grupo, que é o Caminho, que me identifiquei na alma, me identifiquei aqui dentro, pela mensagem que é pregada, entendeu? Pela não corrupção que não é feita, no caso da palavra. E é esse o único motivo pelo qual eu acompanho, esse é o único motivo pelo qual eu criei um amor verdadeiro pelo Caio, pelo pessoal aí do Caminho, pelo Marcelo Quintela, que eu também ouço, Caminho Consciência, com Brega. E esse é o único motivo e ponto. Se pararem de pregar a palavra, eu paro de ouvir, eu paro de ver, entendeu? E essa é a minha devoção ao Evangelho verdadeiro. Só isso. Então está respondido àqueles irmãos que estão perguntando e questionando esse tipo. Eu creio que essa é a resposta de todos que estão acompanhando. É só isso. Talvez tenha outros grupos, como eu sei que deve ter. No entanto, a gente não conhece. O Caminho é um dos que a gente conhece. Então é um dos que eu conheço. Então eu estou caminhando no caminho da graça, e com o nosso grupo aqui, e algumas pessoinhas muito queridas que estão com esse desejo também de não deixar se corromper essa mensagem, essa palavra. Então, esse é o meu carinho, esse é o meu amor, essa é a minha devoção ao Evangelho, somente isso. Então, um beijo no coração de vocês. Estamos aqui caminhando, um grupinho pequenininho, mas, enfim, com essa identidade no coração e na alma, nesse amor à palavra. Então, Caio, um beijão, Brega, um beijão, e bye bye planeta Terra. Um abraço. Não disse tudo. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, seria isso, é a não corrupção da palavra. Né? E é por isso que a gente está aqui. Pois é. Não tem essa, né? Se acontecer. Eu sou a única que posso dizer que tenho predileção pelo homem também. Né? Mas só a mulher, porque o que passar disso, se não for pela palavra, é o quê? Os belos olhos do Caio? Ele tem mesmo, mas eu vou ser um pouco suspeita para falar. Mas esse menino de Açaí falou tudo. De Açaí é ótimo, né? Tiago, um beijo para você, é isso aí. A mensagem não corrompida são pessoas não corrompidas, assim como você. Mantenha essa simplicidade maravilhosa. Isso alegra o nosso coração. Imagina o do Caio e o seu, né? Bem ouvir isso. Me alegra muito saber que a mensagem está indo não, nessa... Indo e tendo essa transformação. Eu estou ouvindo a palavra. No dia que eu parar de ouvir a palavra... De quem me falar o que está... E dá uma liberdade também, né? Pô, claro. É isso para quem tá falando? Porque ainda por cima as pessoas que não estão pregando o Evangelho ainda conseguem ficar contra, né? Não entram nem deixam entrar, como diz o Evangelho, e a gente ainda tem que ficar se explicando por que as pessoas gostam. Pelo amor de Deus, não estou sequestrada por isso, né? Pelo amor de Deus. Agora eu gostaria de deixar a Marta. Bárbara está online. Manda beijo pra Bárbara. Beijo, Bárbara. Beijão, querida. Estou aí dia 17, se Deus quiser. E eu vou telefonar para você hoje, fica atento, hein? Atenta tudo. E aí? Ana, quer ler alguma coisa? Por favor, Ana. Ana tá com a... Não, você não falou da Bárbara. Não, sabe o que eu quero? Eu quero agradecer, assim, as pessoas que a gente conversou no encontro, o carinho, a atenção de todo mundo. Vocês aí de casa estão ouvindo direito? Porque aqui está uma reverberação horrível. Se não estiver ouvindo direito, escreve aqui para a Claudinha dizendo que não está ouvindo direito. E aí, eu tive alguns problemas lá em casa. Meu marido ficou doente, tadinho. Dá um beijo pra ele. Te amo, viu, amor? E ele tá, agora, graças a Deus, ele já tá bem. E eu fiquei de conversar com a Lídia de Porto Alegre. E eu não consegui esse encontro com ela. E não consegui, e depois não consegui e-mail, não consegui nada. Então ela podia escrever por Pois é, isso que eu tô querendo. Se ela estiver ouvindo a gente, mandar por e-mail, mandar o e-mail. Ou quem conheça ela, por favor, dê o recado, né? Porque ela falou, Ana, pode. Só que lá em casa eu tava com algumas visitas, né? E ela falou, pode ser agora. Eu tinha que voltar para dar um lanche pro pessoal. Eu falei, não, mas eu tô vindo. Quando eu voltei, aí já me compliquei toda e não consegui ir mais.
Então, eu fiquei, mas eu tenho pedido a Deus por ela, para Deus abençoar. Mas é tão difícil. Corrido, né? Corrido, eu tava com casa cheia, 4 netinhos. Todo mundo E corrido. todo o resto das coisas que a vida continua. Mas eu tive a presença maravilhosa do Ricardo Sertan. Eu não sei se vocês conheceram um rapaz lá da Urca. Não. Que a gente conviveu todos aqueles anos quando eu pastoreei lá. Eu quero. E veio de moto comigo pra cá. Ai, que delícia! Corajoso. Corajosérrimo, porque é uma viagem cansativa, Rio Brasília de moto, né? Mas De carro é cansativo, que dirá de moto, gente. o Ricardo é fera. Mas essa é uma delícia. Então, um beijo pro Ricardo. E o que vocês acharam do Congresso, meninas? Que hoje é o primeiro debate depois do Congresso. Pois, né? É. Uma delícia. O que você achou? Pensando como foi edificante para mim. A simplicidade de tudo que nada de novo cai compartilhando. Edificante não parece que está construindo um edifício? Sempre que eu escuto essa palavra edificante, parece. Mas ele não fala que a gente, Dá uma outra, da construção da casa? Não é? Obrigada, Cacá. Foi bom, foi prazeroso. Foi bom para você? Foi bom pra você? Foi muito bom pra Ai, mim. que ótimo. Edificante, você sabe que edificante passa régua, né? Não, Edificante, para mim, tem certas palavras de evangeliquez que passam a régua, não querem dizer absolutamente mais nada para mim. Eu acho que foi a primeira nesses últimos anos que eu usei. E tremendo, essa. tremendo usava muito, né? Essa coisa, olha, foi tremendo. Não, o Passou pessoal essa do menudo, depois voltou. O pessoal lá de Patos que chegou em casa, né? Chegava depois do Congresso, aí eles chegaram tão assim com a palavra e tal. E aí, gente, como é que foi? Aí todos eles, foi tremendo! Ai, não, volta! Pelo amor de Deus, aí ficaram a gozação, né? Aí não tem outra palavra, não? Meio pra... não tem não. Eles começaram a contar. Foi tremendo. Tremendo é incrível. Foi maravilhoso, foi fantástico, foi... Mas e essa simplicidade que o Caio compartilhou da primeira mensagem, e que ele falou Gente, cru. Cari, botar o microfone para a troca o microfone, que eu acho que... Chegou? O pessoal está falando aqui que realmente está dando alguns probleminhas, mas os meninos estão... Eles me perseguem, quando eu sento lá não funciona. mas a Adri pediu para saber, né? Tá. Bota a boca no microfone. Ó, ela tira para botar, para falar. Senhor no microfone comigo. Mas é isso, que ele falou assim, simplesmente, eu não tenho nada de novo para falar para vocês. Vocês vieram esperando algo novo, o evangelho não tem nada de... Eu pude ver pouco, né? Mas o que ficou para mim, e tem sido a minha oração esses dias, é você ser um vinho para mim, né? Naquele de ser manso. E você ser um vinho para mim. Eu tenho pedido isso para o Senhor, para que Ele faça da gente cada vez mais. Eu amei, em primeiro lugar, o que ele fez com a proposta do Congresso, que estava até no título, mais ou menos em Seguindo os passos de de Jesus. Jesus. Eu achei ótimo que ele deu logo uma salapada nesse negócio de ficar quem quer fazer a imitação de Cristo. Né? Foi engraçada essa parte. Foi ótimo, foi edificante. Obrigada. Agora, o que eu achei legal mesmo foi o povo. A resposta do povo, ver a maturidade das pessoas, né? E a tranquilidade, todo mundo sem ansiedade. E muita gente nova também, assim, muita gente não nova só. Todo mundo. Eu achei o pessoal mais caminho nosso, mas muita gente nova de idade mesmo. Idade. Muito garoto, muita garota. Muita... sentir foi a maturidade das pessoas. Né? E a falta de ansiedade das pessoas. Aquela calma, aquela coisa gostosa que deixa você no conforto, né? Parecia uma sala de... Sem essa coisa tremenda e edificante que a gente já fica logo assim. Né? E, no entanto, você sai e depois você se esvazia tudo. E assim, os relatos, né? Porque tem as pregações, mas tem a parte dos relatos, e eu fiquei muitas vezes ouvindo os relatos, que são de garotos e garotas, pessoas jovens mesmo, que estão transformando as próprias vidas e a vida de outros, né? Dentro das cidades. Estão entendendo. Estão buscando, estão entendendo e estão levando adiante. Que eu achei assim que... De tudo, o que mais me chamou a atenção foi essa coisa da maturidade nesses jovens e deles terem essa condição de estar buscando mesmo, de estar transformando o ambiente deles, né, ao redor deles ali, enquanto pregam nas suas estações, né, nos seus encontros. Chegou uma mensagem... Focado.
focado, maduro. Sabe? Mas quando eu falei sem ansiedade, é essa coisa, né? Porque você não ansioso, você consegue focar, amadurecer. Então eu senti essa coisa sólida, esse conforto, esse bem-estar, né? E eu acho que a gente está chegando lá e o povo está... Porque primeiro impacto, assim, os primeiros anos, foi muita informação, muita coisa, as pessoas, né? E você via que uns até assim murchavam, quer dizer que me enganaram até esse tempo, quer dizer, não era aquilo, então um pouco desanimados, como é que eu vou fazer com isso? É um caminho de consciência, é um caminho solitário, é um caminho que ninguém vai ver, mas onde é que eu me inscrevo? Ainda estava com aquela necessidade, qual é o posto no caminho, Quando isso tudo foi ruindo, o que eu achei mais legal é que foi nascendo novamente aquela gana, aquela vontade, né? Pela mensagem, pelo evangelho, por viver a alegria. Eu sinto que a alegria veio junto com a maturidade. Né? Então, eu gostei muito. Eu vou mandar aqui um especial. Nós estamos atrasados aí numa mensagem que eu queria... Mas eu queria ler uma outra aqui, tá? A princípio. De qualquer forma, eu queria dizer que tem muita gente já entrando, falando a respeito do som, mandando beijo, dizendo que estava indo dormir, mas que prefere ficar com a gente. E um beijo especial, eu vou mandar meu, que é pro Dri, que está assistindo a gente, dizendo que eu não falo mais com os pobres. Que isso, Adriano? Não faça isso comigo, não me bate de vergonha. Talvez eu não tenha visto, mas não seja assim. Tem uma mensagem aqui, ela é um pouquinho... Tá, manda lá. É da Gi, tá? Meninas, me abracem. Neste fim de semana eu sofri um acidente de carro junto com meu namorado e sofri amnésia. Ontem, algumas cenas voltaram e eu me lembrei de coisas horríveis. Ela sofreu o acidente quando? Fim de semana. Esse final de semana passou? Ontem, algumas cenas voltaram e eu me lembrei de coisas horríveis. Meu namorado me deu uma coronhada na minha cabeça. Eu desmaiei e ele me jogou pela janela. Coronhada de revólver. O namorado? Pode ser, uma coronhada é da coronha. A coronha da... Tá. Eu desmaiei e ele me jogou pela janela, me chutando em cima de um monte de espinhos. Ele achava que eu estava grávida. Peraí, ele deu uma coronhada, aí depois... Pois ela jogou ela pela janela. Jogou ela pela janela. Em cima de um... Gente, vou ler de novo, porque ela estava andando no carro, tá? Presta atenção. Estava andando no ela carro. estava de carro com ele. Calma, Cacau. Não tô nervosa, porque assim, a história dela é uma história A Cacau não está nervosa. Isso ela está brava. Ela está brava com a nossa intervenção. Não, porque se a gente pegar ela no contexto todo, depois a gente pode até voltar, mas deixa eu dar uma lida num geral aqui que você vai conseguir entender. Ó. Meninas, me abracem. Nesse fim de semana, eu sofri um acidente de carro junto com o meu namorado. Sofri amnésia. Só que ontem, algumas cenas voltaram e eu lembrei de coisas horríveis. O meu namorado me deu uma coronhada na minha cabeça. Eu desmaiei e ele me jogou pela janela, me chutando em cima de um monte de espinhos. Ele achava que eu estava grávida. Pudera. Ele tem 20 anos, eu 31. Mas as palavras deles eram macias como manteiga. Faz 8 meses que a minha mãe morreu. Lembrou de Provérbios. Moro com meu pai, que é idoso, e não quer que eu vá à polícia, pois esse meliante é muito rico e neto de um pastor que até o pastor Caio conhece, e que já foi presidente de um banco. Estou só. Realmente acho que estava grávida, pois sangrei demais. Meu pai nem olha na minha cara. A minha irmã não fala comigo. Estou no meu quarto, chorando e chocada. Esse garoto ainda riu na minha cara quando eu falei que lembrei do que aconteceu e me chamou de louca. Eu não sei o que fazer. Estou triste e machucada. Só queria um abraço. Aqui mais pra frente, ela coloca que acha que ele tinha sido instruído por alguém, né? Até mesmo pela mãe, que instruído de dar uma coronhada? De fazer alguma coisa contra ela, no sentido de tirar o filho, né? Uma mãe... Isso me dói, pois eu estava... Isso me dói porque eu estava indo muito bem as coisas. Estava indo muito bem as coisas com esse humilhante? Ela estava namorando com ele já há algum tempo, né? Como é que é o nome dela? Tá como Gi. Gi, o nosso abraço você tem todo, querida. Se sinta realmente abraçada, sinta todo o nosso carinho aqui. Eu vou até eleger alguma coisa para abraçar aqui. Quem quer me abraçar? Eu estou precisando de um abraço. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Abraçar. Gi, se sinta abraçadíssimo. Você tá alta hoje, hein? Você que tá sem sal. Pois é. Pois é, Gi, o negócio é o seguinte. Graças a Deus. Em tudo dai graças. Amém. Outra vez vos digo, alegrai-vos e alegrai-vos mesmo no Senhor. Por quê?
Por que eu estou te dizendo isso? Isso podia não ter acontecido? Podia. Mas acontece que nós estamos no mundo caído, aqui onde roda todos os maluquinhos. Você, quando a gente se mete em jaula de macaco, de maluco, nem sempre a gente reconhece essa macaquice, essa maluquice. E a gente vai levando. Então eu considero o seguinte, eu considero uma sorte, porque é melhor humilhante declarado do que humilhante enrustido e velado, e que só vai se revelar anos depois e vai fazer você sofrer todas essas coisinhas. Então, o que aconteceu foi que você conheceu ele mais rápido. Ele é um louco, esse menino, neto de pastor, é neto de pastor? É neto de... É maluco, é maluco. Agora, é claro, o que a sua família vê é só o seguinte: ai meu Deus, ela se deu mal de novo, ela está machucada de novo. Eles não estão raciocinando, porque isso era para sua família toda ir com você prestar queixa na polícia. Não me interessa quem esse cara é. Ele deu uma coronhada na sua cabeça, te jogou pela janela, isso é uma coisa grave, isso passou da conta. Entendeu? Passou. E o seu avôzinho não está raciocinando, sua irmãzinha não está raciocinando. E você não está sozinha, porque nós estamos aí com você, nós te entendemos. Isso. E eu dou graças a Deus por você ter sido alertada antes. Que às vezes o maluco é tão maluco que tem que fazer uma coisa tão maluca dessa para a gente acreditar que o homem é doido. Então o que eu espero que isso aconteça, graças a Deus que a sua memória voltou toda, porque é muito bom a gente ter memórias amargas para poder se afastar do fel. Porque se a gente não tem memórias amargas, muitas vezes a gente fica abraçado ao fel. Eu quero mais é que você se desabrace desse cara e não fique pensando que a sua gravidez ou a sua pessoa foi o motivo de você ter recebido essa coronhada e ter sido jogada pela janela. Não. A birutice, o egoísmo, a falta de humanidade, de misericórdia, enfim, a falta de caráter desse miliante é que fez essas coisas todas. Mas graças a Deus, isso te afastou bastante dele, eu espero que para sempre e por longas distâncias. Agora, não deixava esse miliante assim, não deixaria essa coisa ficar impune assim, não. Não deixaria. A não ser que você não esteja contando exatamente tudo pra gente, né? Mas se você contou exatamente tudo pra gente, eu creio que você deveria tomar uma providência, não somente para ele, mas também por você. E parar com esse negocinho de que ele é uma pessoinha porque ele é neto do pastor. Hein? Se fosse neto do padeiro, se fosse neto do açougueiro, ele parece mais neto do troglodita de um estivador. Citando aqui, né, na verdade, acho que para fazer para dizer o que impede de todo mundo reclamar. E de que botando na balança, ela que não é ninguém e ele que é neto do pastor, quem é que está certo? Chegou é o neto do pastor. Chegou uma aqui até informando, né, que ela escreveu também para o pastor Caio e que o Caio usou justamente o que você está falando, a respeito de livramento, né? E foi um livramento total. Total. Hoje em dia eu considero assim, olha, a batida, se aconteceu rápido, melhor para você, rapaz. Melhor. A forma pode ter sido pesada, mas... Foi pesadíssima. De alguma forma... Mas imagina... Se foi pesado agora, e o humilhante teve essa coragem agora, imagina o que ele não faria com ela. Né? Se eles ainda estão nessa fasezinha de namoro, e ela anunciou uma gravidez, e a reação do humilhante foi essa, agora você imagina. Ela chegou a anunciar? Na verdade, ela não chegou a anunciar. Ele achava que ela estava grávida, por algum motivo. Hein? Enfim, né? Possibilidade. E ela acha que ela. Né? Quer dizer, por favor, não fica aí chorando agora como se você tivesse culpa de ter conhecido, se tivesse culpa de ter dado uma chance para esse cara. Não faça isso com você, não. Sabe, chora o luto que tem que chorar, porque isso aí a gente leva um susto. Entra num carro, leva a coronhada de um camarada que estava indo tudo bem e de repente, quer dizer... Eu acho esse macaco aí de 20 anos é um um tarado, é um idiota
precisa estar entre grades. E você não tem que estar trancada no seu quarto chorando, nem envergonhado do seu avô, nem envergonhado da sua irmã, nem envergonhado nada. Ninguém. As pessoas estão deixando de falar as coisas. É uma coisa impressionante isso. Às vezes a gente vê amarguras tão profundas, era isso que eu queria lançar hoje aqui, amarguras tão grandes dentro do coração, amarguras que ela não conta a vida inteira para ninguém. Porque ela tem medo de ser mal avaliada, ela tem medo da pessoa que está ali não gostar tanto dela como poderia gostar. E carrega, às vezes, verdadeiras amarguras a vida inteira dentro do coração. Vamos parar com isso. Porque isso é uma infelicidade. A minha pergunta hoje para você é: qual é a amargura que você leva aí secretamente no seu coração? E por que leva? E por que você faz essa zona de conforto para todo mundo que está em volta de você, mas não pensa no seu próprio coração e no preço que você está pagando por ter que ficar com essa amargura? Às vezes em casamento. Casamento de anos, que a pessoa tem um nó ali, uma coisa que geralmente não precisa nem ser, normalmente não precisa nem ser a respeito do cônjuge, que a gente gosta tanto de falar, né? Mas uma amargura que já vem trazendo, ou que se estabeleceu mais depois que casou-se, né? Mas aquilo nunca sai. Fala assim: olha, sabia que eu tenho um nervoso enorme disso, por isso. Sabia que eu tenho um aperto no meu coração, eu tenho um caroço de abacate no meu pescoço, e eu tô com esse negócio aqui dentro do meu coração, e quando a gente está com isso no coração, a gente não rende. A gente não rende tanto como poderia render para as pessoas, a gente nem sabe o quanto a gente não rende quando a gente fica esticando essa amargura no coração, e quando a gente vai escoando toda essa energia, drenando para essa amargura, ao invés de se dar liberdade de viver a vida. Então vamos lá, Claudinha. Eu queria só dizer Beijo para você, um abraço, nós vamos orar por você, para pedir a Jesus que, vindo esta memória novamente, que ela deixe só para você a certeza de que ele te livrou. Mais nada. Que esse cara não é nem digno de ser lembrado. Se fosse o caso também dela fazer uma denúncia, que ela está colocando algumas coisas Ela teria aqui. que fazer um corpo de delito. Mas aí ela tem um tempo também para dar não precisa ser correndo na hora, no ato, né? Eles dão um período, e talvez assim, o corpo de delito não colete tudo que precisa, mas fica a denúncia, né? Então, assim, ela tem que parar e pensar. Existe um prazozinho, não é um prazo curtinho, não. Eles dão, porque a pessoa fica no estado de choque. 32 anos. Fica no estado de choque muito grande, tem que se acalmar. E tem que botar o E tem pessoas dizendo aqui para ela que estão já orando por ela, né? Amém. Que ela saiba disso. Tem gente que ela aqui. soubesse, que a Gi soubesse. Tem pessoal do Rio de Janeiro que está mandando aqui dizer, tá? Olha aí, Gi, o pessoal do Rio de Janeiro está com você, está orando por você, e não fica assustada com isso, não. Às vezes metem a cara da gente debaixo de uma carreta, mas é só puxar de volta. Agradecer para a Lídia que a Lídia já entrou no chat, já deixou o e-mail dela aqui com a gente. Vou passar para a Ana assim que terminar, Lídia. Tá bom. Um beijo grande. Bom. E saudade do chimarrão. Acredito que seja a Lídia que me deu um chimarrão. Lá? Tem para mim, não sei, mas... Carlota também de Niterói, se ela puder enviar o e-mail dela, a Ana vai agradecer muito, Carlota, porque ela perdeu a Bíblia dela na igreja e o endereço estava dentro. Não brinca. Foi. Mas você não achou no Achados e Perdidos naquela caixinha? Eu botei uma Bíblia lá dentro, sabia? Eu não fui por lá ainda, né? Ela saiu naquele dia correndo sexta. por conta do Zé, né? E aí acabou que não deu muita coisa. Ok. Mas manda pra mim, que eu vou entrar em Então contato. quem ficou com o restolho lá do Achados e Perdidos pode ter uma Bíblia da Ana ali com os telefones que ela precisa. Por favor, o pessoal que está organizando o que organizou, dá um jeitinho aí. Meu vidrinho de álcool do spray também. O vidrinho de álcool eu botei lá dentro. Ah, é? Botei. Sabia o que era aquilo, rapaz? Não lembra não do microfone fedorento? Você anda com vidrinho de álcool na boca. Vai que eu acho um microfone. Gente, eu vi um vidrinho do lado dessa Bíblia que eu botei lá na hora. A Bíblia da Ana mesmo. E o seu vidrinho de álcool. Olha só, um vidrinho de álcool, por favor. Me pertence. Pertence à Karine. E a gente gostaria que fosse devolvido, porque aquele spray, inclusive, é muito prático. Você já imaginou a frescura da Karine? Ela levava vidrinho de álcool para limpar os microfones. Não, você não tem noção do que Não era pra isso, mas veio a Fica quieta, finge que era.
Não me desminta em público. Na sua época de filho pequeno não existia esses vidrinhos de álcool. Por isso que você não está entendendo. Vidrinho de álcool. A utilidade do... Não. Tem uma pessoa de Recife que está pedindo oração também, e aí ela pede oração pela vizinha dela. Ela fala o nome? Da vizinha, o nome dela é Edilane. Edilane de Recife. Acho que é Edilane de Recife. Oi, Edilane. O que você está mandando aí, Edilane? Ela diz que tem uma vizinha que perdeu uma filha estuprada e assassinada há uns 10 meses atrás. E aí diz que essa vizinha, Jaqueline, vive uma vida de desespero. Tem se cortado com gilete, desmaia, vai ao hospital, é dopada e volta para casa. Diz que ela também está escutando vozes e que essas vozes pedem para ela se matar. Já tentou 2 vezes o suicídio. A Edilane tem tentado conseguir um psicólogo, se dispõe a ajudá-la gratuitamente. Um psiquiatra primeiro para tirar ela do buraco. Mas até agora nada. Então, amigas, oremos para que Deus, né, haja na vida dela de forma sobrenatural. Seria interessante também... Deus, porque não há psicólogo nesse mundo, e que me apareça um aqui agora, gostaria de chamar, um psicólogo que consiga botar 2 palavras dentro de uma cabeça desesperada que perdeu a filha assassinada por estupro. Psicologia tem um teto, e o teto é baixo. Amém. Então agora que essa mulher está numa altíssima depressão, ela precisa realmente ser organizada quimicamente para depois, né? Enquanto isso, Jesus já está agindo, porque Jesus não precisa esperar ninguém. Então, olha, nós vamos orar aqui para que ela seja liberta, porque ela está simplesmente desesperada. Ela não tem mais raciocínio. Ela está completamente desesperada, que a gente entende perfeitamente, e pede ao Senhor que a visite agora, dentro desse desespero, e que o conforto do Espírito Santo, que é o único que sabe explicar as coisas inexplicáveis, derrame um óleo quente no coração dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E eu recomendo até que ela procure, de repente, a Estação do Caminho, lá em Recife, para ver se existe alguém que possa visitar essa pessoa, né? Que possa ter algum contato, né? Então, procura no site para ver os endereços, ver se consegue descobrir alguém de lá que possa ajudar. Acho que a Glaucia está em Recife, não tenho certeza. Conheça algum psiquiatra. Que conheça alguém que possa dar indicação. Né? E para isso também vou dar o mesmo indicativo para a Elaine, para em São Paulo, está procurando o pessoal daqui do Caminho, né, que atua em São Paulo. Também procura lá no site do Caio, que você deve encontrar os endereços direitinho para poder estar pegando. Então manda um e-mail para a gente que a gente verifica e encaminha para você depois. Agradecer para a Carlota que já mandou um e-mail. Coisa rápida esse negócio, que é bom, né? É bom. A Babizinha que está mandando aqui. Quero dizer para essa menina anterior, né? Mas que serve para todos nós, em tudo dai graças. Deus sabe o que podemos aguentar e o que conseguimos suportar. Beijinhos e saudades. Cara Adriana, amo a Jesus e já perdoei meus pais. Já de acordo com o tema que você lançou, tá? Tá. Tenho 35 anos e sou casado, mas mesmo tendo perdoado meus pais... Casador. Senhor X, de São Paulo. Senhor X, que legal. Mas mesmo tendo perdoado meus pais, ainda vem um ódio muito grande deles e desejo a morte deles às vezes. Pelas agressões verbais e morais deles e a omissão de minha mãe. Quero esquecer o mal que me fizeram, mas às vezes ainda me lembro. Leio a palavra todos os dias, mas às vezes me vem essa ira. Pois é, e aí é só o perdão que vai libertar ele desses pais, né? Porque esse rancor, essa amargura, ela é fortíssima quando ela é dirigida aos pais, né? É um negócio pesado, violento, e por mais que eles nos deem motivos para que a gente se sinta amargurado ou irado, injustiçado, sempre vem junto uma culpa, porque eles são nossos pais. Então é o duplo valor da letra, essa situação. Mas como é que ele fala, que é o Mr. X? Mr. X. Mr. X. Deixa eu falar uma coisa para você, Mr. X. Passa um X nessa vida passada dos seus pais e da sua mãe e de tudo mais, e comece a listar os prós e os contras. Acaba com isso de uma vez. Pega um papel e lista os prós e os contras e veja quem você se tornou. Quais foram os prós e quais foram os contras que fizeram você ser hoje a pessoa que você é. Geralmente a gente acaba agradecendo.
Porque se geralmente a gente tivesse sentado no pudim, hoje a gente não seria a pessoa que a gente é. Em tudo dai graças. Você está sofrendo de uma obsessão de ira. Né? E eu aposto como você hoje não precisa mais ficar nem sobre o julgamento, nem sobre a raiva, nem sobre os cuidados, e nem você depende financeiramente deles. Quer dizer, você é uma pessoa grande, Mr. X. Então está na hora de você olhar para os seus pais e você, com toda a sinceridade do seu coração, falar, são pessoas adoecidas, porque se fossem pessoas saudáveis, sãs, elas teriam me tratado como um filho merece ser tratado. Mas o problema é que não é porque são meus pais que eles têm que ser sadios mentalmente. Às vezes a gente dá azar, ou de ter a mãe birutona, ou de ter o pai birutona, ou ter os dois birutões, né? Ou birutões, ou completamente indiferentes, que é o que é pior ainda, do que até ser mal. A indiferença, ela traz consigo até o desprezo. A pessoa até despreza ser mal com você, porque você não vale nada mesmo, né? É o que a palavra diz de conceituar, de chamar o outro de raca, de nada, de zero à esquerda, né? Ele não tem nem o privilégio de ter a energia do meu ódio indo em direção a ele. Em direção a ele, nada. Né? Mas você tem que agora parar com tudo isso e pensar em você. Se eles já te prejudicaram bastante a ponto de você ficar com essa obsessão contra eles, está na hora agora de, primeiro, segurar no braço espiritual deles, né? Virtualmente, você segure no braço do seu pai e da sua mãe e diga, olha, até aqui vocês foram comigo, agora não mais. Perdoar pelo que eles não conseguiram ter sido com você e seguir a sua vida sem obsessão. Porque o que adianta você não estar mais sobre o crivo deles, se você ainda continua amarrado a eles pela memória, pelos sentimentos, Isso aqui é um mundo, meu filho. O que a gente deixa rodar aqui, Mr. X, é o que a gente vive. Então procure um bem-estar, um conforto, a luz. Por isso que Jesus fala, a gente tem que consertar por dentro. Não adianta maquiar por fora. Não adianta nem você ser um vitorioso apesar deles, se você carrega esse transtorno dentro de você. Então passa um X nele, e a melhor maneira de passar esse X, da maneira como eu estou falando, é perdoá-los. Perdoá-los como pessoas incompetentes que são, e que não conseguiram dar a você o quê? O quê, rapaz? É muito engraçado chamar as pessoas de pessoas incompetentes. Foram pais e mães incompetentes. Não, de qualquer forma é interessante, eu gostei da palavra. Então você deixa esses incompetentes para trás e não sequestra a tua vida inteira de você agora ficar pagando o preço. Quer dizer, o cara já fez mal e agora ainda continua fazendo mal pelo mal que você lembra que ele te fez. Aí não dá. Aí você querer dobrar a balinha. Não tem condição. Dobrar o veneno. Vamos embora. Eu lembro de umas coisas que ainda até brinco, né? Que elas ainda me magoam muito, porque ficou como mágoa guardada no coração e rancorzinho, assim. E de vez em quando eu odio, né? Eu odio e tal. E aí eu fico fazendo eu invisto em mim nesse sentido de procurar tratar isso, já que eu não consigo perdoar de cara, né? Eu ainda não consegui ter essa capacidade, quero muito alcançar, mas eu vou tratando disso de forma que eu vá diminuindo essa mágoa, porque ela me impede tudo, ela me impede de olhar para pessoas, ela me impede de seguir adiante, ela me impede de dormir, ela me impede de uma série de coisas. Então o que eu faço é buscar, e isso é uma coisa muito estranha, porque às vezes eu vou atrás do ser que causou a mágoa e trato ele da forma menos possível, né? Até mesmo diante menos do meu possível, rancor. Que é tratar a pessoa com todas as reservas. Não é com reservas, sem reservas. Tentar ser sem reservas. É tentar enxergar além dela, entendeu? Passar além dela. Botar ela no limite dela, no limite não, no que ela é linear. Isso que você falou dos pais, que você tem que enxergar o que eles são e o que eles podem e o que eles conseguem. Passar adiante disso, né? Se for maluco, dizer é maluco, se for doido, é dizer doido, se for mal, dizer mal, se não tiver caráter, não tem caráter. Aceitar
o Pronto, ser humano que aquilo tem ali ali, acabou. independente se ele seja, né? Competente ou incompetente. Por isso que eu fiquei rindo. Aham. Mas assim, enxergar aquela pessoa e não fazendo disso algo que possa continuar contribuindo para que essa amargura continue, que esse rancor continue. Então eu vou trabalhando dessa forma e eu tenho conseguido, Graças a Deus. algumas vezes, acalmar o meu espírito nisso, né? Ainda não consegui perdoar a pessoa de tudo, porque ainda tem umas coisinhas dentro de mim muito mal trabalhadas que não conseguem liberar isso. Mas o caminho está sendo feito e eu estou buscando. Mas isso é uma condição forma, sine qua non para a libertação total da pessoa, daquela dor. daquela situação. Daquela dor. Porque quem perdoa aquele cara não está nas nossas mãos. Uhum. Ele tem o poder de perdoar pecados. Quer dizer, ainda que a gente não perdoe as pessoas são perdoadas por Deus. Agora, o que implica o meu perdão com ele sou eu mesmo. E o benefício é seu. Não vai pensar que agora você segurou o perdão do sujeito porque você continua... Você não quer nem que ele seja... Exatamente, você não tem poder. Você tem poder sobre a sua vida, em relação à sua vida, você tem poder. Isso faz com que você fique maltratado o resto do tempo. Porque se você não libera isso, você simplesmente vai viver acorrentado. E levar isso a vida inteira. E vão virar bolas e bolas e bolas e bolas. Fala a Deus! É isso aí. É isso aí. Você sabe que eu conheci um senhor lá em São Paulo e na época eu fiquei impressionada com a atitude dele, porque o genro matou a filha dele. E de uma forma assim, bem... Não matou, né? Mas a forma como... Já matar já é complicado, né? E eu ouvia desse senhor falando que todo o perdão, ele cuidou do filho, do netinho, né? Todo o perdão era para ele, pro genro. Ele ia visitá-lo na prisão, cuidava dele na prisão, porque ele falava que se Deus tinha perdoado a ele, e o perdão de Deus é constante todo o tempo, por que ele não iria fazer isso? Então que ele sentia muita dor da perda da filha, achava uma judiação, mas que Deus estava acima de tudo. E ele também tinha misericórdia do camarada. Agora, fez isso, né? Esse perdão que ele deu pro rapaz, foi um perdão que o liberou. Agora, se esse rapaz vai ser liberado por Deus, ninguém sabe. História. É outra história. Se ele vai ser liberado por outras pessoas, é outra história. E você agora, sabe em relação que não era à vida discurso, desse senhor, né? Não era um discurso. Porque a princípio, todo mundo fala assim, mas sabe lá com ele mesmo, se ele perdoou mesmo, né? Ou se é por causa do cargo, porque ele tinha um cargo numa igreja lá. Mas não era, ele era uma pessoa feliz, ele tinha saudade, chegava na casa dele, tinha várias fotos da filha, ele tinha saudade da filha, mas ele não tinha o rancor do cara que fez isso, né? Porque apesar de uma filha milagre, ser né? morta por alguém, a gente sabe de falou, quem é o melhor do que poder eu. em relação a Quem filha. me dera eu estar lá junto com ela, sabe? O discurso dele Mesmo era que isso. você estupre a minha filha e mate a minha filha, eu sei quem é que tem o poder de decisão final a respeito da minha filha. Isso é uma confiança enorme que a gente tem, que é proporcionada por Jesus, que nos ajuda justamente nessa hora. Fica achando que a fé é assim, que a fé não responde. O que é isso? Eu passei numa cena ontem e, assim, acaba não tendo muito, mas vocês vão entender. A minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, dá para chegar ali na janela e pedir para aquela mulher parar de gritar? Aí eu, que mulher, filha? Ah, mãe, tem uma bêbada lá embaixo gritando muito. Aí eu fui para a janela, tinha uma moça jogada no chão, com uma pedra na mão e berrando, e dizendo que ninguém ia passar com o carro ali. Aqui ninguém passa, e rindo. Aí eu comecei a olhar para a rua. E aí eu olhei para a rua e eu vi de frente, um vizinho de frente, tirando foto dela e rindo. E aí eu olhei para o final da rua e vi um monte de gente rindo. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que loucura é essa, né? Porque que graça tem ver uma pessoa bêbada, por mais bêbada que esteja, está incomodando, no caso a Luísa que me alertou, porque eu estava na sala, não dava para ouvir. A gente verifica alguma coisa, eu não sei o que tem para ser feito, mas eu acho que tem que fazer alguma coisa. Aí eu peguei um copo d'água, eu falei, sei lá, né, de repente ela precisa, vamos lá, desci. Sei que você ia jogar pela janela. Né, vamos. Se fosse para jogar pela janela, cara, era um balde, né? Mas eu peguei 2 copos d'água, na verdade, desci com água, e aí fui tentar conversar com ela, porque ela já estava aos berros, assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não aguento mais, eu quero morrer.
Aí eu desci, fui conversar com ela, tentar, E as pessoas rindo. E as pessoas continuavam rindo. Parou um caminhão na esquina e ele foi resolver os problemas dele e voltou. No que ele voltou, ela já estava na calçada e se jogou de novo para o meio da rua. E a gente tentando, eu e um outro senhor que apareceu, conversar com ela para descobrir alguma coisa. A gente descobriu o nome, mais ou menos o endereço, porque ela começou a falar, pedir para levar para casa, pelo amor de Deus. E aquilo me deixou assim, muito incomodada de ver como que as pessoas olham umas para as outras e aí chegar nesse ponto de não enxergar que ela é uma filha de Deus também. E aí o moço do caminhão veio na direção dela, para seguir para a pista. Aí eu olhei para ele e falei, moço, o senhor pode dar ré. Aí ele olhou e falou, não, eu tenho que seguir e vou passar. Eu falei, não, o senhor não passa. Daqui o senhor não passa. Ah, mas olha só o Estado, tentou puxar ela de qualquer jeito. Eu falei, me tira a mão dela. O senhor não sabe quem ela é, mas ela é um ser humano. Se ela está bêbada, se ela não está bêbada, se ela caiu não importa. Se ela está surtada, não importa. O importante é que ela é um ser humano e ela vai continuar aqui até que a ajuda chegue. Só pode dar ré no seu carro. Qual é o seu problema? Vai te custar muito? Eu vou seguir. Eu falei, então corra a responsabilidade de atropelar essa pessoa, porque ela continua sendo um ser humano. Ele acabou dando ré, a gente levou ela para um hospital. E eu descobri uma carteirinha pendurada no pescoço dela. Ela é uma pessoa especial, dessas que carregam a carteirinha porque precisam de um acompanhante para entrar num determinado local. Lá eu descobri que ela acabou sendo usuária de droga, teve uma convulsão horrorosa. Mas eu fiquei pensando no quanto que a gente está desvinculado dessa condição de parar e pensar. Se aquele cara assassino, ou se aquele cara que fez, que deixou de fazer... Todos nós somos, né, filhos de Deus. Quer dizer, se eu não estou olhando para ela, alguém nós está todos com temos certeza acima de a mim. ficar bêbados, malucos. Com certeza, não sou eu. Agora vai saber qual a história dela. Todos somos filhos de Deus, mas todos somos pecadores e carecemos da graça como e da disse glória o cara de no Deus. táxi pro Caio, né? Eu não estava no calo dela. Como é que eu vou saber o porquê dela estar naquele estado? Qual a condição que ela vem trazendo nessa vida toda para poder chegar naquele ponto? E as pessoas simplesmente acham que aquilo é um nada. Não dão o valor. Então, se eu ouvir um relato de uma pessoa que perdendo uma filha, né, tem a capacidade de separar tudo e olhar e dizer, ele é um filho de Deus, está perdido, tem problema, está com alguma coisa, mas é um filho de Deus. Eu não tenho o que fazer, porque esse mundo é caído, como a Adriana está lembrando a gente desde o início aqui. A gente está vivendo essa condição. Se o cara vem e te joga pela janela do carro, é o mesmo mundo caído. Pois né? Eu não me assusto mais com essas coisas. Eu não tenho. Quando me perguntar... Qual é o nível da maldade que você pode agora falar? Que susto! A gente já viu o Hitler fazer o que ele fez na Alemanha, né? Já viu o que o ser humano é capaz de fazer com uma raça. E ontem mesmo eu estava vendo alguma coisa com o Caio a respeito disso. Eu acho que foi num documentário sobre a Anne Frank, que era uma garotinha maravilhosa. Não porque passou por aquilo, mas pela mente dela, né? Pelo que ela escrevia no diário dela. Mas, enfim, estava mostrando aquele massacre dos judeus. E aí eu falei, meu Deus do céu, os negros são os judeus de sempre na história. Porque os judeus foram pegos naquela época, aquela barbaridade, aquela loucura, aquele nojo, aquela coisa horrorosa. Agora, os negros, parece que a humanidade tem um passe livre. Para matar, roubar, destruir, como se realmente pessoas vissem como uma... Nada. O Caio até usou uma expressão, as pessoas veem como se fosse uma humanidade... Ô, meu marido, diz aí de cima, o que é que você falou que eu esqueci agora? Só para as coisas práticas. Parece que o jeito que se trata é que não tem a alma. Agora, a gente... Por esse seu relato, não pelo que você relatou, que graças a Deus que você foi lá fora, deu essa mão e tudo, mas eu fico vendo que as nossas bondades são também por etapas. Porque, olha só, precisou ser mulher, né? Precisou não ser totalmente mendiga. Agora, quem sairia lá fora para dar 2 copos d'água se o camarada fosse completamente sarmento, mendigo... E jogado. Você fala assim, essa já é a condição dele.
Mas era essa a condição dela ali. Entendeu? Não, eu estou dizendo o seguinte. No Até olhar, a nossa não, bondade, também. você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente escolhe, porque fala assim, bom, essa pessoa podia não estar assim. Agora, essa já faz parte da vida dela. Passar fome, passar frio, ser mendiga, ser... Ninguém vai ajudar, não. Merece. Tá bêbado de sacanagem. Você sabe o que eu ouvi? Mas você sabe que eu ouvi isso dentro do próprio hospital. Nem tem esperança, nem tá deprimido. Eu ouvi Como isso livro dentro de do hospital. provérbios. Se você encontrar alguém, dê bebida para ele, que quem sabe você traz uma alegria, já que ele não vai ter o jantar, não vai ter o almoço, não vai ter nada. Fica a gente, não vou dar porque ele vai comprar em bebida. E o que você tem a ver com o que ele vai fazer com a doação que você está prestando aí, né? Quer dizer, a gente ainda é muito... Nós somos muito meticulosos na nossa misericórdia. Né? A nossa misericórdia é miserentos. Nós somos miserentos. Quase que para lembrar dos... Quase que só para livrar a nossa cara. Eu avisou o que é? Tá vindo. Humanidade funcional. É isso. Muito obrigada, meu maridinho. Você que está nos assistindo aí. Isso é para provar que Caio também vê o Dribate. Não é uma esculhambação de um programa, entendeu? Então, parece que o negro, o povo só vê como uma humanidade funcional. As meninas vamos chacoalhar menos os microfones, por favor? Bom, pastorzinho, eu estou chacoalhando, pastorzinho. Cada vez que eu mexo com a cabeça... mexe. Mas então, é isso mesmo, é uma humanidade funcional. Tatiana. E quando ele falou isso, despertou, é isso. Todo mundo viu até certo tempo o negro como uma humanidade funcional. Como era funcional, ele podia sofrer o que fosse. Não precisava ter o conforto, não precisava não gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Da onde? No caso dela, a condição dela já ser uma pessoa que tem o histórico do especial que ela é, da questão do uso de drogas, quando eu cheguei com ela no hospitalzinho que tem lá, o guardinha olhou e falou assim, eu já conheço, vive assim. Pode deixar. Vive assim. E aí acha que isso é o normal, entendeu? Não importa se ela vive assim. Isso aqui não é para atendimento, ela precisa. Então vamos ela está carecida de uma misericórdia. Com certeza. Outro dia, sabe o que eu vi essa semana? Cada um vive de acordo com as suas escolhas. Então, você está vivendo a consequência da uma sua verdade escolha. também. É uma verdade dela, mas e a sua? A sua é escolher ajudar ou não. Você não tem nada a ver com a escolha dela. Você tem a ver com quem você é. E é isso que as pessoas confundem na hora de ajudar. Isso é um saco. Porque se eu estou passando necessidade, pensando em si mesmo, não, se eu estou passando necessidade, é devido à minha escolha de vida. Então, quem me falava não é responsabilidade dele. Como é que foi que o guardinha falou? Ela vive assim? Ela vive assim, ela é sempre assim, é tipo isso. E não, a gente já conhece, já tem o histórico dela. Pode deixar. Pode deixar, não é? Pode deixar. Então, eu começaria a chamar esse cara de pode deixar. Todo mundo que deixa é o senhor pode deixar. E ela só está assim por quê? Porque tem a vida de todo. Só tem senhores pode deixar. Com certeza. A rua inteira naquele momento estava dizendo pode deixar. Pode deixar. Tirando foto e rindo e pode deixar. Deixa ali. Pode deixar. Nem estava preocupado em fazer algo pela pessoa, no sentido de, poxa vida, vai entender o porquê desse degrado todo. Porque chegou nesse ponto, depois o rapaz até me falou, ela caiu e bateu tanto essa cabeça que eu não sei, essa menina deve estar tendo, sei lá. Eu gostaria de chamar a imaginação da gente pensar assim, imagina se Deus olhasse para baixo e falasse, pode deixar na gente? Pode deixar. Ele sempre escolhe o pior mesmo, pode deixar. Tem um... Tá bom, estou muito feliz. O rapaz, o senhor X, eu queria lembrar aqui, porque daqui a pouco acaba. Ele disse que foram muitos anos. Eles foram muito dark side. Aí vocês duas. Dark side. Lado negro. E aí, amém, minha irmã. Beijo no seu coração. Eu entendi. Eu sempre chamo o general assim como aquela General! Só o general. Eu lembrei dele quando eu estava lembrando aqui da história. Mas bonitinho. Só chamando o general. Ela pediu o general para tirar o tubo, né? Chama o general, bota todos eles no quartel do general e segue em frente com o general também, porque sem o general não dá.
E aí, Cacauzinha, vamos lá. Tá, o tempinho tá curtinho aqui, mas vou Já entrar com... é esse só o tempinho? Só esse Já tempinho. foi? Gente, assim não pode. Sou filho de uma mãe que sofreu terrivelmente com a doença da lepra. Já partiu há algum tempo. Recordo muito fortemente um beijo que lhe dei no seu rosto desfigurado, e foi nesse dia que percebi realmente a dimensão dessa doença. Carrego ainda hoje na minha existência essa outra lepra, também que alimenta a minha amargura. Nunca fui feliz, não consigo acreditar e vivo apenas como um morto-vivo. Sou demasiado covarde para acabar com tudo. A lepra da sua mãe passou para o coração, porque Por isso que ele relata. Né? a doença, ela traz consigo essa coisa do não sentir, né, das terminações nervosas e tudo mais. E está na hora dele escolher pela vida, escolher pela não lepra, né? Porque ele diz tão pouquinho que não dá para dizer, a gente não sabe se ele ficou amargurado, foi com a morte da mãe, foi por ter ficado ao lado da mãe vendo isso, foi por ter prejudicado a sua infância ou adolescência, por ter sempre uma pessoa doente ao lado, mas de qualquer maneira, eu te digo, você foi um privilegiado de ter passado por isso. E veja bem o que você não lucrou por passar por esse problema. Uma das coisas que a Anne Frank fala no diário dela é que ela usava todas as privações do gueto como uma espécie de experiência, de enriquecimento e de crescimento para ela mesma, e de experimento. E as pessoas não fazem só, quer saber se está ruim, se está mal. São todos uns frescos emocionais e físicos e mentais. É muita frescura, rapaz. É muita frescura. Entra a Letícia aqui e coloca, que eu acho que de repente a gente, com o tempo, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olá, meninas lindas, o Evangelho nos ensina realmente a tratar de todos os dilemas do nosso coração. E quando passamos a dar razão a Deus, Ele nos faz enxergar o nosso caminho, proporcionando a libertação de toda a amargura, que faz escravo aquele que a mantém no coração. Que bom que vocês tratam tudo à luz da verdade. Amo vocês. Beijos. Beijos, ela cita aqui João 8,36. É isso que você leu. Tá. Se pode libertar, Pois é. verdadeiramente. Agora, o que eu tenho a falar sobre este maravilhoso versículo, né, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é que nós temos fé no Filho para que o Filho nos liberte de todas as circunstâncias que a gente quer ser libertado. Mas quando o Filho fala isso, o Filho está falando o seguinte: eu não estou propondo libertação do mundo caído, eu não estou propondo libertação de todas as circunstâncias más. Eu estou propondo libertação interior para que você não fique preso a nenhuma dessas circunstâncias. Ainda que... Então, por favor, vamos interpretar isto bem. Porque é muito legal ficar repetindo essa parada sem nunca entender que a libertação das circunstâncias é de dentro, e as circunstâncias não necessariamente têm que guiar o nosso estar, porque nós não somos o que nós sentimos. Então, vamos lá, Claudinha. Eu acho que agora a gente está com... E eu queria mandar um grande beijo para esse menino que a mãe morreu leprosa, e dizer para ele que eu tenho todo o respeito, mas que ele precisa levantar, tomar o leito dele e andar. Amém. E parar com isso que ele deixou a lepra pegar no coração dele. E em nome de Jesus você não vai deixar, não. Não vai mesmo. Você vai levantar, vai tomar o teu leito. Se você ainda não enterrou a tua mãe, você vai enterrar a tua mãe. E saiba, essa lepra nunca mais. Foi uma coisa do tempo do mundo caído que ajudou você a ser quem você tem que ser nesses próximos anos que você ainda tem que cumprir aqui embaixo. Fica firme e fica alerta. Carregado. Posso ler só o texto? Claro que eu ia pode falar? ler o texto. Foi: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Como é que é o nome dele? Não diz, só diz que ele é leproso do coração. Pronto. E Lê de novo. Alto. aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Dá para ser mais alto? Dá. Aproximou-se-lhe dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Ele já tem a consciência que ele tá leproso, igual esse leproso aqui, porque muitas vezes
Às Ele não deu vezes, permissão para Jesus. sim, né? mas às vezes a lepra está impregnada e tem a recusa da lepra. Ele já avançou, né? Esse aqui também. Aí Jesus, profundamente compadecido, com o amor grande dele, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. No mesmo instante. E a nossa oração agora é essa. Você amém. coloque o seu coração leproso nas mãos do Senhor, Em nome de Jesus. a sua alma nas mãos do Nome Senhor, de Jesus. porque o Senhor já está ali compadecido, Já quer. está tocando, né? E que você tenha coragem de ter as consequências dessa cura. Amém. Porque às vezes a gente acha, amém, amém. a gente vai ficando Repete ali, isso aí, menina. a gente vai ficando refém e achando que tem que ficar doente mesmo, porque às vezes a gente ganha alguma coisa com isso. Exato. E Jesus, ó, acabou, Quer ser curado? quero, fica limpo. E imediatamente a lepra foi. E ela ficou limpa. E ele ficou limpo. Amém. Então, O que você falou, você lembra na sua oração? Que ele tem que bancar Tem que as bancar a consequência da de cura ser dele. limpo. Ser limpo. de ser limpo da lepra. Ser limpo da lepra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só queria dizer para algumas E pessoas. a gente também. Amém. Queria dizer aqui para algumas pessoas que estão pedindo, né, mandando algumas questões, que a gente vai tentar responder na próxima, né, no Quais próximo são as programa. questões? Ai, Dri, Zero. são muitas. E aí, assim, se vocês puderem estar conectados com a gente, né, no próximo programa, ou mandarem e-mail. Será? Eu faço assim com o bonetinho. Será que vocês vão conseguir ficar conectados? Seria bom. E aí? Aí seria isso, porque o nosso. Mas eu tempo- quero saber o negócio que você não me disse aí, rapaz. A gente questões, pergunta, não dá quais são as as questões? Mas não dá, são São muitas várias. questões. Se eu for São colocar. várias, são É, várias questões. São várias. Aí eu estou dizendo para todas as pessoas que estão mandando que elas não desista. fiquem preocupadas, porque assim, tem gente que está Voltem mandando a pela nós. primeira vez uma questão e que vai ser respondido de alguma Vai ser respondida essa questão. forma. Com certeza. Eu, por mim, botava assim uma meia hora de programa. Olha só, já que as questões não podem ser resolvidas, tenha certeza de que Deus pode Amém. resolver todas as questões do seu coração. Não tenta ficar alimentando essa amargura, guardando, colocando ela no sofazinho, dando de comer com as memórias que você tem que puxar lá do baú para lembrar tudo, e você fica dando comidinha de cadeira para ela. Não faça isso não. Levanta, toma o teu leito e anda. Amém. A partir desse momento, ninguém mais pode te fazer mal. Ninguém te atinge. Você é uma pessoa, um homem, uma mulher, maduros, grandes. Não tem mãe, não tem pai, não tem avó, não tem sogra, não tem pastor, não tem... Pelo amor de Deus, liberte-se. Comece a se libertar por dentro. Em nome de Jesus. E até o próximo Dribate, com um beijo no coração de vocês e oração por todos que nos escreveram. Beijo grande. Tchau. Troje, Schokring, alle Familien, Thor, Frode. Frode, Taurus, Ahmed, Thor, Hanyam. Bom,